E eu estava fazendo uma série estava fazendo um seminário exatamente sobre isso, sobre a filosofia pré-socrática e essa passagem que foi se fazendo do mito para a filosofia via algo que nem era mais mito e nem era ainda filosofia. Foi nessa época que eu conheci esse grupo. E eles então me chamaram para eu dar cursos para eles. Negativo. Gostei de sentávamos, às vezes, na mesma mesa, o Mário Novello, o Luiz Alberto Oliveira, deve ter sido colega da mesma época que você, o Luiz Alberto Oliveira, o José Salim, e o professor José Leite Lopes. Essa época que eu estou falando foi 30 anos atrás ou mais. Nessa época, no CPF, tinha outro sentido, assim, a instituição, visivelmente assim, se respirava um clima diferente. Quando o Henrique Lins de Barro era coordenador da CFC, ele promoveu aqui um conjunto de palestras, onde eu já conhecia, mas assisti a palestra do Luiz Alfredo Garcia Rosa. E pela primeira vez assisti uma palestra do Cláudio Piano. Quando eu saí, começamos a ficar mais próximos, por causa do grupo do Cláudio, aí ele foi me magnetizando, assim, o grupo, inclusive, à medida que ele foi se construindo, né, ao longo do tempo, com muitas mudanças, mas acho que essa direção sempre teve presente. Certos saberes são, com efeito, fins em si mesmo. E exatamente porque eles são, por natureza, gratuitos, desinteressados, afastados de toda obrigação prática e comercial, exatamente por isso que eles podem desempenhar um papel fundamental na formação do espírito e na elevação do nível de civismo da civilização da humanidade. Nessa perspectiva, eu considero então a palavra útil tudo aquilo que nos torna melhor. Mas a lógica do profit, do lucro, ela destrói nos seus fundamentos mesmo as instituições mais importantes, como escolas, universidades, centros de pesquisa, laboratórios, museus, biblioteca, arquivos. E essas disciplinas humanistas e científicas, no qual o valor deveria residir somente no saber pelo saber, independentemente de toda a capacidade de produzir lucros, sejam eles imediatos ou práticos. De um ponto de vista histórico, a gente diria que você tem os anos 30, que vão coincidir com Getúlio. Você tem os anos 20 a 30 como o início da formação de uma sociedade de massas entre nós, o início de industrialização no país. Antes nós somos simplesmente uma economia exportadora, etc, etc. Getúlio, ao subir nos anos 30, isso corresponde à grande crise mundial, né? Fascismo de um lado, democracia liberal do outro lado. Os primeiros anos de Getúlio são, assim como se deu na Argentina, são a favor do eixo, por pressão americana. Entretanto, Getúlio muito sabidamente vira para o lado de cá. Essa primeira onda de Getúlio que vai dar lugar de imediato a JK, eu diria o desenvolvimentismo de Juscelino, é uma consequência dessa primeira onda populista, Getúlio, e JK, ao desenvolvimentismo de JK, quer dizer, desenvolvimentismo,
O nome já está dizendo mesmo, quer dizer, ênfase na técnica. Necessitamos nos aparelhar para estarmos ao nível do mundo moderno. Tá? Quer dizer, ao desenvolvimentismo de JK vão corresponder os anos que ocorrem, que intercorrem entre o fim do período de Juscelino e o golpe de 64. Quer dizer, eu vejo 64 muito claramente como uma resposta aqui ao que se desenvolve no Brasil desde os anos 30. Eu fiz todo esse percurso para lhe dizer, nós nunca tivemos, se a nossa situação hoje é cega, a possibilidade de uma mudança no interior dessa tecnificação, para usar o termo lá de Rússia, inicial, se a possibilidade de uma mudança dessa tecnificação cada vez mais crescente, a gente não vê por onde ela se daria hoje em dia, muito menos para trás. Você tem, não é que a nossa situação piorou, ela simplesmente tem seguido um ritmo de piora natural, aspas. É muito claro que para aqueles que eram jovens, no fim dos anos 60, 70, se partia do suposto, se tinha a esperança de que esse era um país que teria tudo para dar certo, se não fossem esses milicos desgraçados aí na frente. Tá? Havia uma esperança de que, terminado esse tampão, esse negócio aqui vai estourar. Tá? Eu tenho a impressão que esse momento que o Novello, o Henrique, a referência do Chaim, os encontros na casa do Mário, esse momento correspondia a esse instante em que se verificava que, desaparecido esse tampão, é agora que temos que entrar em cena. Today, I would like to concentrate our analysis in just one single problem. More than this, we just analyze just one theorem concerning some properties of the universe near its highly condensed phase. What this shows is that by changing some aspects of the Einstein's theory in a given context, you could at least start to beginning a mechanism in which the creation of mechanisms could be not just in a single point, as in the singularity models, but as a continuous process. Galileu, há muitos e muitos anos, antes mesmo dele existir, ele já dizia que fazer ciência é torturar a natureza até que ela confesse seus números. Você tem que torturar, você tem que operar em cima da coisa para que a coisa confesse os seus números. Então fazer ciência é um ato de tortura. Eu acho que é o seguinte, quando você começa a atacar um problema, quer dizer, é como quando você pinta, não é? É mais ou menos, não é uma relação assim. Ele começa a crescer, começam a aparecer perguntas que você não sabe responder. O quarto também, chega uma hora que ele começa a te perguntar, te pedir, você tem que ter muito cuidado, porque você pode matar, né? Mas ao mesmo tempo você tem que ter força para destruir a pintura, ou você tem que ter força para descobrir caminhos novos que você está fazendo, até coisas pouco ortodoxas. Só há mundo para algum ser que o experimenta a existência como sendo vivida dentro do universo, dentro do mundo. O ser humano é o único que é capaz de se comportar
em contrariedade com um programa determinado pela ordem vital. O mundo que nós construímos para nós mesmos, o mundo no qual nós vivemos, é um mundo do qual a natureza é uma espécie de base, de solo, de paisagem, mas ela é fruto da nossa, no fundo, da nossa imaginação. Toda a questão do Spinoza é, encontrando a natureza humana nesse universo em que as forças contrárias não param de passar sobre ele, toda a questão do Spinoza é investigar se o homem, em alguma situação, ele pode ser livre. Ser livre seria o quê? Ser a causativa das suas próprias ações. A realidade geral, uma equação que as pessoas dizem que é muito elegante, e na verdade, essa equação daqui tem da ordem de 60 termos, é uma catastrófica equação, mas em suma, não linear, com 60 termos ou coisa parecida. Eu defino uma estrutura de primeira ordem, aparentemente, embora isso seja exato. A série que é a inversa, a métrica inversa, é uma série infinita. Essa história de infinita série é intrínseca à estrutura métrica da gravitação. E é isso que vai ser a razão do sucesso e as dificuldades que a relatividade geral traz. Isso, na verdade, vem desde Brasília. Antes de 64, quando Mário e uma turma grande, Sérgio Júlio e outros, foram para Brasília. E lá nós nos encontramos, ficamos amigos, além de colegas, aquela turma toda. E depois, com o golpe de 64, fomos obrigados todos a ir embora, viemos para o Rio. Aí, lá no CBPF, nós, Mário era orientado do Leite e eu também. Só que eu estava fazendo mestrado, o Mário estava fazendo mestrado, mas o Mário terminou o mestrado dele e foi embora. Mas eu não deu tempo de nem começar direito, porque o Leite também foi cassado, foi embora e nós ficamos sem professor, sem nada disso. O Mário ficou menos tempo no exterior e eu fiquei 8 anos. E depois que o Geisel assumiu, então eu voltei. E a nossa combinação continuou, eu e Mário. Fazer um departamento forte de física teórica, eu era teórico na época, lá no CBPF. Até o Leite, na época, de uma certa forma, participava da ideia. Me lembro até que o Leite disse, vamos nos encontrar no asilo, no exílio e tal, vamos conversar sobre isso. Então a gente sempre se visitava, né, uns aos outros e conversava de como fazer na nossa volta. E aí fizemos isso. Trouxemos uma porção de pessoas juntos, brasileiros que estavam fora, estavam conosco, vieram para a formação desse departamento lá no CBPF e foi assim que foi evoluindo. Departamento de relatividade de partículas. E aí, houve uma transformação do CBPF, havia uma discussão enorme para rediscutir o CBPF e tal, e nessa rediscussão, então, logo depois do DRP, nós fizemos uma proposta que era fazer um departamento tipo instituto de cosmologia e partículas, né? Já um departamento já com essas duas coisas. Eu me lembro que no mundo inteiro só existia em um lugar, que era, se eu não me engano, no Paquistão, esse tipo de coisa. Depois não, se generalizou no resto do mundo. Mas nós sofremos uma oposição ferrenha contra isso, de grandes homens, inclusive dos nossos professores, né, que
se opuseram, faziam cartas contra, faziam coisas. Assim, foi de um reacionarismo científico muito grande. A nossa proposta era criar uma FEX, Laboratório de Cosmologia e Física Experimental de Energia. Eu e o Mário chegamos aí para o CNPq, na reunião do conselho do CNPq, para defender a proposta, e lá nós vimos a oposição muito grande e foram pouquíssimas pessoas que realmente concordaram e gostariam que isso fosse realizado. É uma coisa escandalosa. No Brasil a gente luta para que grupos se juntem para fazer pesquisa e aparecem 2 grupos aqui que querem se juntar e a gente encontra aqui no CNPq. Podia ser separado ou não, podia ser dentro do CBPF, contanto que fosse com uma certa autonomia. Porque, do contrário, nós íamos ficar presos àquela estrutura onde todo mundo vota, todo mundo isso, todo mundo aquilo, que não entende da coisa e tal. Nós seguimos em frente. Acontece que começou a dar uma brigalhada danada dentro da FEX e dos grupos e começaram a fazer um monte de coisa. Eu fiquei tão decepcionado que pedi demissão do CBPF. No CBPF, depois, o Mário voltando, ele criou o grupo de cosmologia, criou a escola de cosmologia, que hoje já tem mais de a sua 20ª edição, acho que tem mais, é uma coisa que tem grande tradição, e ele então criou além do, mais recentemente criou o ICRA também, uma colaboração internacional, né, com a Itália, com o pessoal da Itália, tem agora o ICRANET, que é uma rede mundial. Então, na área de cosmologia, o Roberto Maior foi com o grupo do Mário Novello. Houve essa possibilidade, eu até na época fui contra. Por quê? Porque o CBPF já estava perdendo várias coisas, já tinham perdido acho que o Santoro já tinha ido para a UERJ, e o Kodama para o UFRJ, e estavam querendo acabar com a organização do CBPF. Então o CBPF estava muito frágil no início dos anos 90. Então perder o grupo do Mário ia ser uma perda, que é um grupo de excelência, ia ser uma perda grande para o CBPF também. Não ia sobrar nada praticamente, né? Tinha o DRP, Departamento de Partículas, de Relatividade de Partículas, né? E tinha, aí juntava os 2 departamentos. E depois se separou para o LAFEX, e eu acho que o Mário no início era também do LAFEX, e depois se criou o ICRA, que é essa, né? É uma coordenação do CBPF, mas só para a área de cosmologia. Quando eu fui indicado para ser diretor do CBPF, eu já tive uma reunião lá no Rio de Janeiro com o secretário executivo do Ministério. E nessa reunião, que na época era, se não me engano, era o Silon, e nessa época, quando eu cheguei, a primeira pergunta que me fizeram é como é que eu ia fazer para resolver o problema do ICRA. Eles estavam todos muito preocupados com o ICRA, porque eu creio que sabes que já tinha o ministro anterior, o Roberto Amaral, tinha criado o ICRA realmente como se fosse uma nova unidade de pesquisa do MCT. Depois o novo ministro que entrou, Eduardo Campos, foi contrário, outros grupos foram contrários. Dentro do próprio CBPF havia muito movimento contrário. O que eu fiz foi pedir toda a documentação relativa ao ICRA para ler com cuidado, voltei ao CBPF. Em junho de 2013, que era isso no Brasil, a
a 10ª Master Group, que é uma reunião internacional promovida para a apresentação e debate das últimas conquistas em áreas como a astrofísica, gravitação, relatividade geral, etc. Durante a realização na sessão de instalação do Master Group, o ministro Roberto Amaral anunciou oficialmente a criação do Instituto de Cosmologia, Relatividade e Astrofísica. Antes desse anúncio, ele já recebeu um documento assinado por centenas de físicos brasileiros e estrangeiros, principalmente daqueles que estavam no Congresso, saudando a ideia e apoiando a ideia. E Jaime Flômeno estava presente, juntamente com o Lito Lopes, à reunião. E, em seguida, ele recebeu um apoio muito forte da parte de Palmeirão, que é uma pessoa altamente estimada e respeitada nessa área da ciência brasileira. Inicialmente, todos os ventos foram favoráveis. Todas as vozes foram em defesa do mito. E tudo foi só aplauso, no primeiro momento. Houve um momento que alguns setores da física brasileira se levantaram contra, não contra a ideia de uma instituição dedicada à cosmologia, mas contra a ideia de uma instituição independente, achando que a criação de um instituto novo, a partir de um grupo do CBPF, enfraqueceria o CBPF. E esses argumentos eram simpáticos da administração federal, porque ela iria investir dinheiro na criação de uma nova instituição, não é? Queria que duplicar a administração, essa coisa toda. Então, para a administração federal, isso foi recebido já era um novo ministro nessa época, mas foi recebido com simpatia. E as coisas realmente se complicaram, não é? E especialmente porque houve um fato que eu acho que é a principal razão. O ministro Roberto Amaral deixou o Ministério da Ciência e Tecnologia. E quando ele entregou a admissão, ele pessoalmente pediu ao presidente Lula que mantivesse a criação do ICRA, e o presidente Lula prometeu fazer isso. Ele respondeu dizendo que o ICRA realmente seria criado, tal como fora previsto, mas que seria criado como uma coordenação do CBPF. E o presidente Lula foi lacônico. Ele emprestou apoio e disse que seria criado, mas você sabe que mais é o perjeição que quebra a simetria da frase, né?
Com esse mais, o presidente Lula desfez um sonho, mas não desfez totalmente. Ele criou uma chance. Ele disse, vai ser criado, vai ter um upgrade, porque teve, agora é uma coordenação, está individualizado, vai ter mais prestígio, vai ter mais chance de ter verba, mas vai ser criado como uma coordenação do CBPF. Com isso, nós criamos esse grupo, essa instituição, e fortalecemos o CBPF. Mais ou menos assim. Para o Roberto Amaral, como para mim, a criação do ICRA seria um primeiro passo para fortalecer o CBPF e transformá-lo nessa grande instituição nacional no campo da física. Essa comissão de física de partícula, a minha ideia era fazer como é na APS, na American Physical Society. Lá, as comissões, os setores têm autonomia. Que o ministro, na época, que era o Amaral, ele quis criar o ICRA. Por causa disso, o presidente da SBF, na época, foi ao Ministério falar com o ministro, dizer que a comunidade era contra. O que nós fizemos foi agradecer e elogiar o ministro, que era uma obrigação da comissão, pela iniciativa que ele teve. Quando eu sou eleito para uma determinada coisa, eu me sinto um servidor de quem me elegeu. Se essa comunidade já está reclamando, né, então eu não tenho mais nada a ver com isso. O Brasil tem uma tradição de, a palavra correta é perseguição à física de altas energias, cosmologia, para tudo aquilo que não é do mainstream nacional. O Ministério ele tem essa coisa, ele acha que os institutos são para executar políticas de Estado, de governo, não é para ficar, não tem sentido. Quer dizer, até talvez se você fosse criar o mundo hoje, talvez você não criasse o CBPF, você criasse o CBPF em outro lugar. Sim, verdade. Acontece é que é o que eu estou falando, quer dizer, você tem que levar em conta o contexto histórico, né? Claro. Da criação dos institutos, da criação da pós-graduação, claro, da evolução. Então, quer dizer, na realidade, quer dizer, hoje em dia está assim porque o Brasil evoluiu assim. Montou-se um círculo de ferro em torno da ideia de ter um novo instituto que seja fundamental no Rio de Janeiro, que é uma coisa que os paulistas se opusessem, sei lá por que razão, posso até entender, mas que os cariocas fizessem isso, sabotassem, é outra coisa. Realmente, e Santoro travou muito essa luta, aconteceu coisas devastadoras em termos pessoais de amigos que levaram ele a dizer, não, foi explicitado uma coisa que era, vamos dizer assim, velada, né? Quando o ministro criou o ICRA, né? Aí fizeram uma carta aqui no CBPF se posicionando contra o ICRA.
dizendo que a SPF era contra a formação desse ou de qualquer instituto de cosmologia no Brasil. Não sei se é exatamente esses termos, mas a ideia é exatamente essa. Vai desde dessa ideia de que o Brasil é um país subdesenvolvido, que precisa de tecnologia, uma coisa que falava, não tem que estar reinventando a roda, né? Graças, verdade seja dita, ao ministro da época, que inclusive a iniciativa de criar o ICRA foi do ministro, o Mário não foi o Mário que propôs a ele. Ele, independentemente, teve conhecimento de toda essa trajetória do Mário, e ele achou essa ideia interessante, e ele que entrou em contato com o Mário, mas isso já dentro de um projeto que ele tinha, né? De um projeto que ele tinha exatamente, me parece, né? Já uma maturidade muito grande dele de vislumbrar essa necessidade de se reafirmar a importância de uma pesquisa básica científica. Em toda parte, estudo de cosmologia. No Canadá, na Inglaterra, nos Estados Unidos, diversos, na Índia, diversos. Nesse momento não teríamos aqui. Nesse momento estamos fazendo institutos desse tipo, no mundo todo. Né? E ele percebeu isso e propôs exatamente fazer. Né? O ICRA foi criado, né, com essa ideia de um centro de cosmologia e astrofísica, e contemplando já o papel que haveria de interlocutor do Brasil nessa rede de institutos de ordem internacional. O documento foi assinado por 500 pessoas, sei lá, 250 pessoas, no auditório público quando teve aqui no INE, quando teve o Marcelo Grossman. Ali de público, correu e foi assinado na frente de todos, o ministro, todo mundo, assim, todos. Como forjou. Ah, não, mas isso aqui ficou em São Paulo. São Paulo chegou essa notícia. E isso que circula em São Paulo tem entendimento. E que vocês são forjadores, vocês são falsificadores. E isso saiu aqui de dentro. Nós preferimos não fazer, olha que babacas, preferimos não ter uma reação pública à altura dessa. Mandamos uma carta para não prejudicar o CPF. Olha a nossa. Para que o CPF não tivesse a sua imagem, então, uma polêmica interna, então mantivemos na caluda essa. A gente devia ter ido no meio da rua, tirado a roupa, cortado os cursos, não sei. Feito alguma coisa correspondente à grandeza, à baixeza do ataque. Eu vejo hoje como um equívoco nosso, a gente devíamos ter sido, nesse momento, mais calabreses. Eu acho que a gente está vivendo uma etapa de consolidação desse processo de conversão do CPF no Instituto de Pesquisa aplicada. Ou seja, mudar de essencialmente um Instituto de Pesquisa Fundamental que faz pesquisa aplicada, o centro se tornou essencialmente um centro de prestação de serviços e de tecnologia de pesquisa aplicada, onde ainda há remanescentes de pesquisa fundamental. Eu vejo uma consolidação desse caráter e imagino que não haverá lugar para estas iniciativas como o ICRA pretendeu ser, foi, em uma certa medida, pretendeu ser, não haverá a longo prazo, a não ser como uma espécie de quisto exótico. Isso eu imagino que possa ser mantido, quer dizer, está vendo? Tem uma continuidade, uma tradição, desde o Lattes até agora,
em pesquisa fundamental. Com uma mudança completa do caráter da Constituição, mas devia se manter. Tem muita dificuldade de discernir de que maneira nós poderíamos, nas condições atuais, nas condições de hoje, reverter esse quadro, retornar a um momento de reconstituição desse. Afinal de contas, por que estudar cosmologia? Porque a cosmologia ela não é uma técnica que vai, de uma certa maneira, resolver algum problema social ou algum problema de engenharia. No fundo, para que a gente organizou toda essa estrutura? Se a gente voltar lá atrás, lá nos nossos antepassados, a gente descobre que todas as civilizações elas produziram mitos cosmogônicos, mitos de criação. E esses mitos de criação, no primeiro momento, eram de natureza estritamente transcendental, religiosa, vamos dizer assim. E, aos poucos, houve uma revolução, vou encurtar as coisas, e nós construímos essa civilização tecnológica que, supostamente, se organiza progredindo, há um progresso. A gente acha que há um progresso, se bem que esse progresso tem várias nuances. A palavra progresso aí, no sentido europeu do século XVIII e XIX, sobre o avanço da sociedade mundial. A que crise russa ele se referia? O que era a crise da ciência europeia? Não era crise no sentido de que as ciências exatas tivessem desbancado o papel que até o XVIII a filosofia tinha desempenhado. Ciência príncipes. Não era isso. A crise consistia no desenvolvimento da técnica, ou seja, no aspecto prático que a ciência, que o desenvolvimento da ciência permitira, o que eles chamavam de a tecnificação. Em português seria que ser um neologismo, não é tecnologização, seria. Por tecnificação, ou seja, pela ênfase na operacionalidade dos teoremas científicos, por essa tecnificação ele entendia o abandono pelas ciências exatas da sua teorização, da teorização que elas fazem, em favor dessa sua praticidade. Tá? Então, nesse sentido, se pode dizer que o que ele entendia como crise da ciência se tornou a norma constante hoje em dia. C'est toujours un problème, évidemment. Donc, il y a des choix à faire. Il me semble qu'il y a des choix. Il faudrait effectivement que ce soit aussi des scientifiques qui ne prennent pas parti dans la décision politique, qui puissent faire des choix. Enfin, des choix. Parce que, bon, certainement, le budget n'est pas illimité. Il peut faire des choix technologiques. Há uma visão unilateral de tudo que existe. E essa visão também se encaixa na visão científica. E é por isso que a gente pode destruir. O movimento ecológico nada mais é do que uma recuperação desse espantamento, se é que pode-se dizer uma palavra desse tipo, desse espanto que o homem tem de produzir, ao mesmo tempo, uma ciência benéfica e uma ciência maléfica. Essa imagem do cientista que se afasta do político, do social, digamos assim, ou seja, como queria aquele pessoal lá da época do Mao Tse Tung, opondo-se a ele, não importa a cor do gato,
desde que ele casse ratos, é uma catástrofe. Isso é uma catástrofe. Quer dizer, na verdade, você põe a técnica na frente de tudo, e na verdade não deve ir. Agora, por outro lado, a ciência que faz essas coisas maléficas faz coisas maravilhosas. Então, na verdade, não é nem maléfico nem benéfico. Na verdade, quem produz isso é a sociedade que tem que se organizar. Agora, a questão que me retorna sempre é: por que será que a cosmologia contemporânea, porque no começo do século não era assim, nós tivemos pensadores na cosmologia muito importantes, e hoje eu encontro o ressoar disso no Novelo e em algumas outras, Mercado. Ou seja, problemas que não tem nada a ver com o empírico, mas que colocam exatamente problemas que são, do meu ponto de vista, essenciais ao universo. No entanto, a cosmologia moderna transformou o universo, e isso aqui não está cheio de físico aqui, então vamos ver que eu não estou dizendo uma mentira. O modelo que se toma para tudo que existe é uma partícula que se move numa reta, ou seja, a uma dimensão, segundo um potencial. Essa teoria se baseia, na verdade, numa hipótese muito forte, de que o universo no passado era bastante homogêneo isotrópico. Isso é uma hipótese fortíssima, porque existem milhares, um número incontável de soluções das equações de Einstein que não são homogêneas isotrópicas, que poderiam descrever algum universo, né? Então essa é uma hipótese forte. E agora, acontece que com o desenvolvimento das observações, que hoje em dia estão extremamente refinadas, envolve uma tecnologia incrível e as pessoas conseguem ver realmente, fazer quase o que se diz hoje em dia uma cosmologia de precisão, essa hipótese de um universo no passado bastante homogêneo, isotrópico, com pequenas flutuações de densidade, né? É uma hipótese que tem correspondido, que tem satisfeito todas as observações, ou parece ser a hipótese que melhor ajuda a gente a compreender essas observações. É preciso ser muito seguro ou muito maluco para olhar toda essa história sobre a cosmologia e não ficar deprimido, digamos assim. Porque em um dado momento, né, 100 bilhões de galáxias, 100 bilhões de estrelas em cada galáxia, há de convir que uma estrela, nós temos o Sol aqui do lado, né? São 100 bilhões de estrelas como o Sol, uma galáxia só. São centenas de bilhões de galáxias no nosso horizonte observável, não quer dizer que seja tudo. É um pouco de vertigem, de um certo ponto de vista, né? Por isso que é preciso também devagar com isso. Na verdade, o universo não está... o universo está em formação. Pode parecer espantoso isso, né? Mas é o que aparentemente nós podemos quase ter certeza sobre isso. O universo não é uma coisa pronta, acabada. Se não é pronto, acabado, né, então não tem que explicar lá como começou de uma maneira simples, com uma estrutura simples e pronta, né? É uma coisa que está se organizando, como a nossa vida, né? Somos contemporâneos de uma crise global, tá? Para a qual não se vê saída, tá? Bom, então, voltando àquele ponto, quer dizer, eu não vejo outra coisa passível de ser feita, senão aquilo que você encontra em algumas figuras isoladas. Esse quadro, como se apresenta, dos anos 30 para cá, é um quadro igualmente negro, mas esse instante, os então jovens nos anos 70, fim dos anos 60, começo dos anos 70, os então jovens pensavam que, eliminado esse entrave, esse país ia deslanchar. Não foi assim. O que eu estou fazendo, então, lhes dizendo isso? O que eu faço ao escrever? Ótimo. Eu digo, todo ato de resistência
por menos provável que você sinta que essa resistência vá dar resultado, todo ato de resistência é um ato de resistência. Então, é apostar mais ou menos que vai dar 6 quando o seu dado já não tem o número 6. Você deve estar entendendo também, nas entrelinhas, as dificuldades que a cosmologia está passando, e ela está produzindo alguma coisa que aconteceu lá atrás, no século XVI, com os astrônomos que fizeram o nascimento da ciência. A cosmologia não é uma física extragaláctica, não é simplesmente somar conhecimento da física feita na Terra para o resto do universo. Claro que a gente começa sempre fazendo isso, é o nosso modo de conhecer. Mas não é só isso. A cosmologia, como ele colocou muito bem, está criando problemas que ainda não sabemos como tatear. E o problema que acontece é que o Estado tomou conta da cosmologia como tomou conta da física. E aí o problema é outro. A ciência está num beco sem saída e a cosmologia está tentando encontrar essa solução. Mas a cosmologia do Estado certamente não vai encontrar essa solução. É essa batalha cotidiana que nós temos como estados. Muito obrigado.